A maioria das pessoas que querem investir em Bitcoin enfrentam problemas sobre como fazer isso do jeito certo, como fazer isso da maneira certa. Bom, é por isso que eu fiz esse vídeo. Porque para que você comece com o pé direito, né? Com o pé direito nessa caminhada do Bitcoin, sem cometer os erros que podem comprometer completamente os seus Bitcoins no futuro, né? Muitos desses eu também já cheguei muito perto de cometer e são erros que, bom, são muito mais fáceis de você fazer do que você imagina, né. Então, sem mais enrolação, o primeiro conselho que eu deixo pra você é que not your keys, not your coins. O que que eu quero dizer com isso? Se você não tem as suas chaves privadas, se as chaves privadas não são suas, que a chave privada, caso você não saiba, é meio que a senha do Bitcoin. São 12 palavras que você anota que vão dar acesso à sua carteira, ao seu cofre de Bitcoin, basicamente. Então, se você não tem essas chaves, o Bitcoin não é seu. É simples assim, né? E eu também completo dizendo que você não deve confiar os seus Bitcoins em corretoras, em bancos. Bom, pelo mesmo motivo, basicamente. Porque quando você faz isso, você está fazendo a mesma coisa que, por exemplo, o cara que coloca um terreno no nome de outra pessoa, saca? Essa pessoa ela pode até te jurar de pé junto que o terreno é seu, dizer que quando você quiser é só pedir que ela vai transferir para você. Mas na prática, a única coisa que tá mantendo esse contrato é uma promessa. E olha, promessas quebram fácil. Promessas são coisas que não pode se colocar sua confiança. Ainda mais quando você confia na honestidade de pessoas, na honestidade de políticos e pessoas que não têm incentivos para que elas façam o bem, né, para manter essa palavra. E bom, históricos disso não faltam, é só olhar a MTGOX ou a FTX e outras, corretoras ou bancos que somem com o dinheiro dos seus clientes, somem com as moedas dos seus clientes. Isso quando nem sequer colocam em Bitcoin, só colocam a rentabilidade do Bitcoin atrelado à sua moeda fiduciária, né. Você ainda está em moeda fiduciária, só está acompanhando o Bitcoin, como uma ETF, por exemplo. E o segundo, que também tem a ver, né, é a autocustódia. Aonde que a gente vai, eh, guardar os nossos bitcoins? E muita gente vai dizer para você que você precisa comprar uma carteira fria, caríssima, uma hardware wallet. E não, cara. Se você está começando agora, usar uma carteira simples é muito mais fácil, como por exemplo a Blue Wallet. Eu estou usando a Blue Wallet só como exemplo, pode ser qualquer outra carteira. Afinal, não há necessidade de você comprar ou fazer uma carteira fria. Afinal, existem carteiras que você pode fazer, né. Porque uma carteira que é segura de verdade, é uma carteira que nunca entrou na internet, e você consegue fazer sem investir, sei lá, R$ 1.800 em uma carteira. Mas isso entra para outro vídeo, inclusive tem um vídeo de que o nome dele é Aloysio, ZDM. O cara fez um vídeo sobre como você fazer uma carteira de Bitcoin usando o Ian Coleman, que caso você queira ver, eu vou deixar aqui para você ver. Excelente vídeo, por sinal. Mas bom, não precisa ser necessariamente uma carteira com Ian Coleman, né. Mas voltando ao que eu estava falando, o Bitcoin não precisa ser uma carteira fria, não precisa ser uma carteira super mega complicada, porque afinal você ainda não entende 100% sobre Bitcoin. As chances de você fazer algum erro que pode comprometer completamente a segurança das suas chaves privadas é alta. Da mesma forma que uma pessoa que, por exemplo, não entende nada sobre gado, ela não sabe nem sequer o que que o boi come. Ela chega em você, e fala: "Eu vi que esse negócio de criação de gado dá muito dinheiro. Eu acho que eu vou começar a investir, mas é melhor comprar sem cabeças, né, porque daí a gente já começa com o pé direito". Cara, eu acho que eu nem preciso dizer que essa pessoa, nesse caso, vai cometer erros que vai comprometer todo o esforço dela, entende? E da mesma forma, não faz sentido você comprar muito Bitcoin se você ainda não entende muito bem o Bitcoin, entende?
Mas é claro, também não é inteligente você deixar valores que sejam gigantescamente altos para você em uma carteira que pode ser hackeada. Então por isso que eu te digo para começar com uma carteira que seja simples, como a Blue Wallet, e anotar as palavras-chaves antes mesmo de começar a colocar algum valor nela, né. Afinal, faça o backup das suas chaves privadas, tenha certeza que você anotou elas corretamente em um local seguro, fora da internet, sem que as pessoas tenham acesso a isso, antes de colocar o seu esforço monetário nela. Parece bananice que eu tô falando, mas tem gente que, de fato, já caiu nesses problemas, já teve casos de pessoas que perderam os seus bitcoins, porque não anotaram direito. E aí vem aquela pergunta: "Ok, mas como eu vou comprar o bitcoin de uma forma segura no longo prazo, né?" Cara, a resposta é simples: compre bitcoin com KYC. Quer dizer, com KYC não, sem KYC. Compre bitcoin sem KYC. Ou seja, você vai comprar o Bitcoin que você não é obrigado a dar o seu nome, porque no KYC significa Know Your Customer. Traduzindo, conhecer o seu cliente, né? Conhecer o seu consumidor. Então, quando você compra Bitcoin, onde você não precisa dar o seu CPF, não precisa dar os seus dados, não precisa dar nenhuma informação, para organizações que são obrigadas a repassar essas informações para o Estado, onde, adivinha, essas informações constantemente vazam e, cara, então se você não quer que isso aconteça com você, compra Bitcoin de uma forma anônima e segura, né. Vai te custar alguns satoshis em taxas, mas vale o preço, pelo menos na minha opinião. Onde eu, particularmente, recomendo a Spike to Spike. Não porque eu sou afiliado, não porque eu tenho link, não por nenhum tipo de incentivo econômico, mas sim porque eu confio no trabalho deles, eu já usei muito para comprar Bitcoin a Spike to Spike, e é seguro e anônimo, entende? Aí quando você entender como funciona uma carteira de Bitcoin, quando como você vai fazer uma, como guardar as suas chaves você mesmo, que seja de uma forma sem acesso à internet, é quando você finalmente vai entender o Bitcoin. É muito mais do que um gráfico que te dá mais reais, que te dá mais dólares, que te dá qualquer outra moeda fiduciária, mas sim a moeda que vai separar o seu esforço monetário daqueles que querem corromper isso, entende? E aí sim, você finalmente pode ser dono do seu próprio dinheiro, pode ser dono do seu próprio esforço, sem que ele seja corrompido, sem que ele seja diluído. E aí, você finalmente vai fugir do aumento da base monetária. Tá bom, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter sumido, desculpa ter desaparecido. Bom, às vezes a gente tem problemas sobre o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem que fazer, e eu ando bastante ocupado, mas isso não é desculpa. Então, bom, desculpa se os vídeos derem uma parada, eu vou me esforçar bastante para que isso não aconteça. E compre Bitcoin, estude Bitcoin, mais importante ainda. Fiquem com Deus e falou!